Esther capítulo 6, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei Assuero. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, que se leram diante do rei. Obrigado. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigta e Teres, dois eunucos do rei do guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse que se fará, ou qual honra deve se dar ao homem cujo rei deseja honrar. Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real, de que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, tome a vestes e o cavalo, como disseste, faze-te para ti com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e que coisa nenhuma deixais cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou, dizendo diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Você pode dizer amém? Amém. Feche os teus olhos antes de assentar, curve a sua cabeça. Espírito de Deus, prepara os nossos corações nesta noite para receber a tua palavra. A tua palavra é a maior profecia de Deus na terra. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Usa os meus lábios e a minha boca para proferir segundo o teu propósito e o teu querer. E te louvaremos. Amém. Podeis assentar?
Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que mais demonstram a forma em que Deus utiliza para demonstrar a grandeza do seu poder. Voltado aos versículos que nós lemos nesta noite, eu quero abordar um tema base para a mensagem desta noite. E o tema base da mensagem desta noite é: o tempo da honra vai chegar. O tempo da honra vai chegar. Existem alguns versículos da Bíblia que nos demonstram, quando nós falamos acerca de honra, porque existe a honra a Deus, a honra ao Senhor. E certa feita eu ouvi alguém dizer que a honra é somente para Deus. E eu concluir que falar que a honra é só para Deus é ir contra os ensinamentos do próprio Deus. Porque certa feita o Senhor nos traz um mandamento com promessa, e este mandamento com promessa nos diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que teus anos sejam prolongados sobre a terra. Então não somente honramos a Deus, mas também devemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Quando nós falamos acerca de honra, honra ela anda de mãos dadas, acopladas com a obediência e com a submissão. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos obedecer os nossos pastores e nós devemos sujeitar a eles, porque eles prestarão conta de nossas vidas ao Senhor. Obediência pastoral é honra. Quando nós estamos lá na sede, e os irmãos que estão sobre a nossa responsabilidade pastoral, eles decidem honrar o seu líder, o seu pastor, é através da obediência. Aqui na MPD, setor 3, é o mesmo propósito. Quando nós honramos os nossos líderes, os nossos pastores, nós estamos honrando a Deus. Eu posso ser o crente mais espiritual da terra, entrar nos mistérios, falar em línguas estranhas, mas se eu não consigo honrar, escute o que eu vou lhe dizer, o meu pastor, que é um homem como eu, de carne, osso, tendo os mesmos órgãos vitais, se eu não consigo honrar o meu líder da terra, como é que eu vou conseguir honrar a Deus, irmãos? Se eu não conseguir honrar quem eu estou vendo, com quem eu estou convivendo todos os dias, como é que eu vou conseguir honrar aquele que, enquanto estivermos aqui, nesta vida terrena, nós não o vemos, apenas o sentimos a sua presença? A honra é um princípio que não pode de forma alguma ser quebrado. E nós vamos entender e aprender isso hoje dentro da palavra de Deus. Porque às vezes nós queremos honra, mas não queremos honrar. Você está entendendo? Queremos vencer, mas não queremos honrar aquele que nos dá a vitória. E a Bíblia nos diz, nós vamos para a Bíblia agora, nós vamos ler alguns versículos da palavra, e você vai manter a sua Bíblia aberta, porque você vai acompanhar comigo aí. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas,
Vamos para a Bíblia, porque o negócio aqui é embasado na Bíblia, não é na minha opinião, não é no meu campo de visão, não é o segundo a emoção do meu coração, mas é segundo a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Versículo 12. Aí assim está ótimo, filho. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Depois você pode até marcar esses versículos aí para você meditar depois em casa. Vamos lá? 1 Crônicas 29, versículo 12 diz assim: e riquezas e honra, em algumas traduções está escrito glória, mas é a mesma interpretação. Riquezas e honras vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na sua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então, riqueza e honra, a Bíblia está dizendo que quem dá é o Senhor. O Senhor é quem honra os seus filhos. E quando nós honramos a quem de direito, o Senhor também nos honra. Preste atenção nisso aqui, isso é muito profundo. Se o próprio Deus, que é Deus, Ele tem o seu domínio, o seu poder, o seu controle, a sua grandeza em tudo, e ainda assim tem o entendimento, o desejo e a vontade de nos honrar, por que é que não podemos honrar a quem de direito? Pegue isso. Vamos mais, para a gente não ficar com dúvidas. Provérbios 22. Sábio Salomão. Provérbios 22. Versos de número 4. Olha o que diz a palavra. Provérbios 22, versos 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, galardão de que, irmãos? Está escrito aí? Da humildade. O que é que eu entendo com isso? Eu só consigo honrar quando eu tenho humildade. Escute isso. Humildade. E o que mais? E temor do Senhor. A isso se acopla. São riquezas e honra e vida. Então, humildade, temor, riquezas e honras vêm do Senhor. Agora, e nós devemos honrar ao Senhor? Sim. Ainda em Provérbios. Provérbios 3. Volte um pouquinho, Provérbios 3. Sempre a frisar Provérbios 3 versos, porque Provérbios não tem capítulos, viu, irmãos? Não é capítulo 3, versículo de número 9 e 10. É Provérbios 3, versos de número 9 e o versos de número 10. Olha o que a palavra diz. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
E o que acontece depois? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu vou te explicar isso aqui. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Que primícias podemos dar de toda a nossa renda? Os 10%. Devolver o que é de Deus. Honrar ao Senhor com a nossa fazenda é ofertar, é contribuir, é cooperar, é doar de si mesmo em prol do reino de Deus. Aí vamos lá. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a quem? Honrar a quem, irmãos? A Deus. Agora escute o que eu vou te dizer. Quando eu honro a quem de direito, automaticamente o Senhor me honra. Quando eu vejo alguém passando necessidade, e aí eu estou sabendo, mas eu faço de vista grossa, estou nem aí. Problema não é meu, né? Lá em casa eu tenho que comer. Você está entendendo? O que eu estou fazendo? Estou desonrando a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo. Agora, quando eu olho, eu digo, peraí, a gente é uma família. Eu não posso ajudar com tudo, mas eu tenho um pacote de arroz, eu parto no meio, e a irmã Joelma dá um pacote de café, né? E a irmã Eliane dá o feijão, né? Zé Filho dá carne. Dá glória. Aleluia. É desse jeito, você está entendendo? A gente faz a partilha. Aí isso chama a atenção de Deus. E aí o que acontece? Se nós honramos, o Senhor nos honra. Deus é prova do que eu vou dizer para vocês aqui. Escute isso aqui. Eu fiquei sabendo que uma família estava precisando da nossa mão amiga. E eu peguei e nós montamos a cesta básica e fomos levar. Entregamos a cesta básica. No mesmo dia, nós ganhamos uma cesta. Escute isso. No mesmo dia ganhamos uma cesta. No outro dia, ganhamos uma cesta que dava por 2 daquela. Cheguei lá em casa, fui colocar no armário e nem cabia. Aí é a verdade do que a Bíblia diz. Olha o versos 10. E se encherão os teus celeiros. Quando fala celeiro aqui, irmão, não é o celeiro dos cavalos, lá dos animais não, viu? Você está entendendo? Celeiros aqui, no dia de hoje é o seu armário, como é que fala? A despensa, onde fica guardadas as reservas lá, dos alimentos. Você está entendendo? Olha o que ele está dizendo. E se encherão os teus celeiros abundantemente. O que acontece depois? Transbordarão de mosto os teus lagares. Aí como o meu celeiro encheu, que transbordou, né? Foi que nem quando os discípulos voltaram para lançar de novo as redes, né? Foi tão grande, mas por quê? Porque obedeceram ao Senhor. No mesmo lugar lançou a rede. Foi tanto peixe que eles tiveram que chamar as outras embarcações. Vem aqui para a gente partir os peixes, porque era tanto peixe que a embarcação estava quase para afundar. Então o Senhor falou, então você já separa aí a primícia e leva para compartilhar com o seu próximo. Isso é honrar ao Senhor. Agora, bispo, a Bíblia diz que o Senhor só honra quem honra Ele. Sim, isso é uma grande verdade. Eu vou lhe provar agora. Eu nem entrei no texto que no texto base da mensagem. Eu estou primeiro preparando para você entender esse rodeio todinho que é honra. 1 Samuel, vamos lá. Capítulo 2. 1 Samuel. Capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30.
1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz assim: portanto, quem está dizendo? Diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpétua. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: eu já tinha dito que eu iria honrar, abençoar, prosperar, suprir todas as necessidades da tua casa, da tua família, dos teus e também da casa de teu pai. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Acompanha aí, no versículo 30 ainda, na parte B. Longe de mim tal coisa. Qual foi a razão? Agora ele vai dizer a razão. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados ou envelhecidos. Ele só honra aqueles que o honram. Observa que ele já tinha dito que ia honrar, só que eles desobedeceram e não honraram. O Senhor falou, já tinha dito, e a honra não era só para ti, era também para a casa de teu pai. Só que agora, longe de mim fazer tal coisa, porque eu só honro aqueles que me... Então tem muita gente querendo honra, Senhor, me abençoa, me dá vitória, Senhor, faz milagre, Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Tu não queres me servir, tu não queres me honrar, tu só queres as bênçãos que eu tenho para te dar, mas não queres estender a tua mão para abençoar a minha obra, para abençoar o meu povo, para fazer segundo o meu propósito e a minha vontade. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: o tempo da honra vai chegar e o nome dele será glorificado através da sua vida. Então nós honramos e também seremos honrados. Agora, diante deste texto base que nós lemos em Esté, capítulo 6, nós vamos aprender que quando o Senhor decide honrar alguém, pode se levantar a secretaria todinha. Que secretaria? Não é do Ministério da Fazenda, não é da Saúde. Não. A secretaria do inferno. Você está entendendo? Por incrível que pareça, eles têm uns funcionários aqui na terra. Você está entendendo? E por mais incrível que pareça, tem uns que estão infiltrados dentro das igrejas. Você está entendendo? Querendo desonrar a quem o Senhor decidiu. O texto base está falando acerca de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Primeiro, judeu. Quem era Mardoqueu? Um homem simples. Quem era Mardoqueu? Um homem de princípios, de caráter, que não se vendia e não se corrompia. Quem era Mardoqueu? Um homem de raízes familiares. Judeu Mardoqueu. Um homem que não se dobrava diante de homens, diante de paganismo. Um homem que entendia o seu mais profundo valor. Um homem bem ensinado, que também ensinava. Um homem que foi preparado e também estava pronto para preparar quem estava em sua volta. Só que a Bíblia diz que este homem, a quem chega a frisar que ele esmolava para sobreviver. Você está entendendo? Está com sono, né, irmã? Vai passar já. Vai passar.
Aleluia. Só dá um glória. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que, ó, escute isso aqui. Ele ficava sentado na porta do palácio. Ele vivia de ajuda de outras pessoas. Outras pessoas estendiam as mãos para o judeu Mardoqueu. Quando ele não tinha, alguém dava. Quando ele precisava, alguém estendia a sua mão. Quem era Mardoqueu? Só que a Bíblia diz que a presença de Mardoqueu começou a incomodar aqueles que estavam em sua volta. E eu quero ver se você está ligado na mensagem agora. Esses que estavam em volta de Mardoqueu, que não gostava dele, não suportava ele, era de qual secretaria? Do inferno. Você está entendendo? Que irmão, aquele negócio que tem uns que dizem assim, eu não sei não, viu, mas meu santo não bateu com o santo de João Filho. Irmão, tem crente que já tem crente que fala isso. Você está por fora. Você é católico? Não, eu sou crente. Ah, é mesmo? É? Teu santo? Como é que é esse negócio? Primeiro que a gente não tem santo. O único santo é o santo dos santos. E o que habita dentro de nós é o Espírito Santo de... Então, se não está se batendo aí, alguma coisa está errada, viu? Porque o Espírito Santo que está em mim está em Joelma, está em Israel, está em Júlia. Você está entendendo? Desse jeito. Uma coisa é afinidade. Tem pessoas que você tem mais aproximação, mais afinidade, mais intimidade, né? Mas aquele negócio de dizer, eu não gosto, não suporto. Você precisa de libertação. Não adianta você entrar no manto, você falar em línguas estranhas, se você não ama o seu irmão. Você está entendendo? Tem que ter um coração puro, sincero e quebrantado na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que o maior príncipe do palácio, que se chamava Amã, qual era o nome dele? Amã. Era o nome do maior príncipe do palácio. E o rei desta época se chamava o rei Assuero. Qual era o nome do rei? Assuero. Aí certo dia, Amã, o maior príncipe do palácio, começou a perseguir a Mardoqueu. Aonde Mardoqueu estava sentado? Na porta do palácio. Amã passava, olhava assim para Mardoqueu com aquela autoridade expressiva, com aquela autoexaltação, se achando o maioral dos maiorais, se achando o bambambam da hora, se achando a última bolacha do pacote, você está entendendo? Passava montado no cavalo, ó. Puxava, parava assim na porta do palácio e olhava assim para Mardoqueu. Meio que olhava assim para Mardoqueu e fazia assim, ó. E o cavalo, e ele, né? Você está entendendo? E Mardoqueu sentado lá, cabeça baixa, humilde, olhava e pensava consigo mesmo, ele se acha o grandão, né? Ele se acha que é melhor do que a gente, mas tem problema não. Eu posso estar vivendo hoje o tempo da humilhação, mas um dia o tempo da honra vai chegar. Vai chegar. Aí certo dia, Amã vai até Mardoqueu e diz para Mardoqueu, prostra-te diante de mim, se ajoelhe. Aí Mardoqueu olhou para ele e disse, de jeito nenhum, mas eu sou, eu que faço, eu que sou, não me prostro, não me prostro. Então tá bom, você vai me pagar.
Grave isso, você vai me pagar. Estou conjecturando de uma forma para você entender mais ampla. Aí sabe o que Amã faz? Naquela época tinha os conhecidos enforcamentos para prisioneiros, para os rebeldes. Você está entendendo? Se tivesse enforcamento nesses tempos, para os rebeldes, para os desobedientes, para os insubmissos, para os que não conseguem honrar, sujeitar seus líderes, seus pastores, sua liderança e ao próprio Deus. Só que as forcas da época, quem preparava eram os servos dos príncipes. Só que aqui nesta ocasião foi diferente. A Bíblia diz que Amã fez questão de construir por si mesmo a forca. E por que é que ele fez questão? Porque, segundo historiadores na época, a altura da forca era de 7 metros. Só que Amã, com um desejo tão grande de ver a morte de Mardoqueu, ele fez a forca com 14 metros de altura. E disse: ele vai morrer. Eu vou até o palácio agora e vou conversar com o rei Assuero e vou convencer o rei a enforcar esse tal de judeu Mardoqueu. Só que a Bíblia diz que no dia em que Amã estava pronto para ir falar com o rei Assuero, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim no versículo 1, que naquela mesma noite, não foi na outra, o texto diz, naquela mesma noite, fugiu, olha a escrita do texto, fugiu. Eu já ouvi alguém dizer assim: perdi o sono, né? Fiquei sem sono. Agora o sono fugir. Você está entendendo? Alguém viu o sono aí? Vi não, por quê? Ele fugiu de mim. Fugiu e não voltou mais. Foragido, sono. Procura-se um foragido. Qual é o nome dele? Sono. Você pode ler, a escrita está assim. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Agora grave o que eu vou lhe dizer aqui. Embora o texto aqui não frisa o nome de Deus, mas tu acha que quem foi que tirou o sono do rei? Foi o capiroto, irmão? Foi não. Porque tem gente que às vezes não vigia. Deus tira o sono dele, o sono dela, porque Deus está querendo falar alguma coisa, né? Mas ele e ela levanta e tu está repreendido, Satã, tu está queimado. E o Senhor está dizendo: sou eu, meu filho, não tem mais, sou eu. Você está entendendo? Será que vai ter que até alguém pela mesma experiência de Eli para usar e falar assim: não, Samuel, volta, eu já entendi, é o Senhor que te chama. Quando te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você está entendendo? Perdeu o sono, vou lhe dar um conselho pastoral: perdeu o sono, vá orar. Não vá para a TV, eu tenho que assistir um filme, eu perdi o sono, é porque é para me assistir aquele filme do Rambo. Você está entendendo? É não. Aí eu perdi o sono, é para me lanchar, para me encher a barriga. Está lá 3 horas da manhã, ele fritando ovo, né? Cortando pão, ela fazendo comida, 3 horas da manhã, mexendo com as panelas. Não, vá orar! Deus está querendo falar alguma coisa! Não era comum e nunca será e nunca foi perder o sono de madrugada, durante a noite. O rei perdeu o sono. Quem tirou o sono do rei? Eu imagino que o Senhor, olhando as humilhações que Mardoqueu estava passando, e dizendo assim: se preocupa não, meu filho, estou cuidando de tudo. A humilhação vai acabar, o tempo da honra vai chegar. Você está entendendo? Deus é especialista em exaltar aqueles que se humilham em sua presença. O segredo é honrar. Você está entendendo? Quer vencer da vida? Mantenha o princípio da honra. Fugiu o sono.
Aí a Bíblia diz que naquele momento o rei mandou trazer o livro das crônicas. Eu vou lhe explicar o que era o livro das crônicas. Se nós fosse transmitir para os dias de hoje, era um diário oficial do rei, aonde estava escrito tudo aquilo que as pessoas faziam de bom e também de ruim contra o rei. Já pensou se o rei dos reis e senhor dos senhores, nos dias de hoje, pegar o livro que ele tem lá, que é o livro das obras, e ver o que a gente tem feito? E ver o que a gente fez durante esses dias, durante esses meses, durante este ano? Será que ele encontraria lá assim, fulano está honrando, está obedecendo, está sendo fiel. Agora imagine o senhor olhar e ler, fulano está dando um trabalho para o pastor arretado, olha, isso é pirraceiro, olha lá papai, pirraceiro, bicudo, gosta de uma fofoquinha, oi Jeová, loguinho Jeová pega, irmão. Não tem para onde correr, não tem. Eu vou lhe dar um conselho aqui na simplicidade. Não perca o princípio da honra. Não seja uma ovelha, um membro que dê trabalho para o seu pastor, não seja. E se você vê alguém dando trabalho, não entra na embarcação, fique longe. Eu dou uma pausa aqui para lhe contar o que aconteceu, né? Eu era criança ainda, há anos atrás. Uma irmã começou a se levantar contra meu pai pastoreando. E essa irmã começou a se levantar contra meu pai. No dia que meu pai falava assim, vai ter uma reunião amanhã. E ela, missionária, sabe o que ela fazia? Ela chegava nas outras irmãs e falava assim, vai ter reunião, né? Ela dizia, eu não vou. Mas tu não vai por quê? Porque eu não estou com vontade. Para pirraçar o pastor. Você está entendendo? Durante o culto meu pai estava pregando a palavra. Na hora da mensagem, ela começava a mastigar chiclete. Ela ficava conversando com o irmão, com a irmã, para demonstrar assim, estou nem aí para a mensagem. Você está entendendo? Tinha vez que ela chegava na igreja 8h30, só para pirraçar. Se meu pai falasse assim, irmãos, amanhã cheguem no horário, não faltem o culto. Ou ela chegava atrasada, ou ela faltava. De tudo, chegava no irmão, chegava no outro, querendo colocar os irmãos contra o pastor. Meu pai é uma pessoa muito simples, e quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Pastor Alzira mesmo morou muitos anos com a gente. Ele tem a Alzira como uma filha dele, foi criada um grande período com a gente. E aí, meu pai só falou uma coisa para Deus: Senhor, tu estás vendo? Se tu estás vendo, eu entrego ela nas tuas, porque para mim eu não tenho mais o controle, já fiz tudo que eu podia fazer. Mas é pior do que menino mimado, pode dar tudo, mas nunca está satisfeito. Entregou nas mãos de papai. Passou-se uns dias, a irmã se sentiu mal, dodói. Mas não era dodói de dar trabalho, de desobedecer, entendeu? Não era dodói de pirraça. Diagnóstico do médico: câncer. Eu não estou falando isso aqui, irmão, dizendo bem feito, não é isso. Você está entendendo? É para você entender o preço da desobediência. Porque quem pensa que tudo que nós façamos não tem uma consequência, está muito enganado. Tem tempo de plantar, mas também tem tempo de colher. Você decide o que você vai plantar, mas você não decide o que você vai colher. Plantou água, vai colher água. Plantou fogo, vai colher fogo. É assim, é simples. E rapidamente o câncer começou a tomar conta do organismo daquela mulher. Rapidinho ela foi internada no Hospital do Gama. E quando ela já estava na fase terminal, ela mandou o recado, meu pai, dizendo: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui urgente, preciso que o senhor venha aqui urgente. Mandava carta, né? Ela não falava mais.
E meu pai recebeu uma vez, duas vezes, na terceira vez, meu pai falou, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo, né? Porque já tem muito tempo que eu não vejo ela, ela fez umas pirraças aí, se levantou esse tempo todinho. Porque, irmão, como é que uma pessoa sai de casa para ir para a igreja para infernizar a vida do pastor? Aí meu pai foi lá, deu o nome, passou lá na portaria. Quando chegou no quarto, lá estava a mulher deitada na cama, os olhos vermelhos de tanto chorar, só que a parte de dentro já quase não tinha mais aquela bolinha preta. Deu um câncer, não foi no corpo, mas foi na língua dela, que comeu a garganta, estava aquele rosto inchado, e ela não conseguia mais nem falar. Ela segurou no braço do meu pai, apertou o braço dele, as lágrimas desciam, só com o olhar daquela mulher, o Espírito Santo falou para o meu pai, ela está te pedindo perdão. E ela chorando, apertando a mão dele, ele disse, eu te perdoo, você está perdoada. Orou por ela, abençoou ela, foi embora, logo depois ela morreu. Ainda conseguiu o perdão, mas não anulou a consequência. Nós precisamos ter muito, mas muito cuidado quanto a isso, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa atitude. Quando eu levantei a minha mão para o céu e entreguei a minha vida a Cristo, irmão, eu nunca fui de dar trabalho para pastor, nunca. Sempre estive ali para servir. Aprendi desde o início do meu chamado acerca do princípio da honra. Se não honramos, não seremos honrados por Deus. A forca estava preparada. Aí Amã vai para o palácio. Enquanto isso, o rei dele foge o sono. Ele chama o escriba, e o escriba, que era o mensageiro do rei, o secretário do rei, lê as crônicas, o diário, tudo que estava escrito ali em prol do rei. E sabe o que estava escrito lá? Estava escrito que Bigta e Teres, grave isso, Bigta e Teres. Quem era Bigta e Teres? Dois eunucos do rei Assuero, que tinham responsabilidade da porta do rei. O que é isso? Me explique, vou lhe explicar. Eles eram responsáveis pela segurança do rei. E sabe o que eles fizeram? Se rebelaram contra o rei Assuero, juntou um grupo e disse, vamos matar o rei, para a gente assumir o lugar dele. Que geralmente, olhe para cá, quem não honra, age desta forma, por que fulano e por que não eu? Se eu fizer uma situação aqui, eu tiro ele, eu tiro ela, e eu estarei em seu lugar. E grave o que eu vou lhe dizer, lembra de José, a túnica de José, que os irmãos tanto queriam, a túnica só servia em José. Você está entendendo? O que é para você, o que não é, não é. Nós não podemos querer para nós aquilo que a nós não pertence. Um dia eu vi um casal postou assim nas redes sociais. A mulher postou. Fica de pé aqui, pastor Fabiano. Exemplo. Meu lindo presente de Deus. Deus me deu. Presente de... Eu fiquei olhando, falei, Jeová, tu sabes que esse presente não é dela, né, pai? Ela vai ter que devolver. Você está entendendo? Vai ter que devolver. Porque foi lá dentro da igreja, tomou o esposo da irmã. E disse que é presente de Deus. O mundo deu muitas voltas. Quando foi esse dia, eu vi uma postagem diferente.
de outra pessoa dizendo. A irmã já pegou ali, ó. Irmão, irmã que é de oração, ela não desiste do propósito. A esposa não desistiu. Foi para o joelho, disse: Deus, é um varão que o Senhor colocou na minha vida, e ela está dizendo que é presente, mas vai ter que devolver. Aí depois Deus restituiu. Ela postou: o presente foi devolvido. Porque o presente na verdade é meu e não seu. Não queira o que não é seu, irmão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta, que não vai funcionar. Não vai. Uma vez um irmão falou assim para mim: tal pessoa falou para mim que se tivesse pastoreando faria melhor do que o senhor. Eu falei: ué, se ele quiser vir, a obra está aqui. Porque quem olha assim só vê as flores, só vê a decoração, que nem congresso, né? Que lindo, que tudo mais lindo. E todo mundo sorridente, mas não sabe os bastidores. Você está entendendo? Tem pancada que eu suporto que você não suporta. Em contrapartida, tem pancada que você suporta e eu não suporto. Cada um Deus dá conforme a medida. Paulo e Silas foi pregar, libertou uma mulher com espírito de adivinhação e recebeu uma oferta. Que oferta foi? Peia, taca, açoites e prisões. Evangelho é isso. Aí tem gente que é terrorista espiritual, vê o pastor lá em cima e diz: nossa, eu queria tanto sentar naquela cadeira do meio. Que lugar de honra, de destaque. Irmão, esse negócio de ser pastor nos dias de hoje é coisa para quem é doido por Jesus, viu? Vá nessa não, porque o negócio é estreito. Tem espinhos também. Eu estou sentindo, o grandão está aqui, o Deus da Bíblia está presente nessa noite. Diga para quem está perto de você: fique no seu lugar. O que é teu é teu. O que não é, não é. Aleluia. Lemanto carrebas. Levar astucrovanterebas. Aí o escriba leu as crônicas, aí estava escrito assim: tal dia, o rei estava bem tranquilo. Vou conjecturar de uma forma bem ampla para você entender. E aí Bigta e Teres, os dois eunucos do rei, fizeram um complô, uma armadilha, para matar o rei Assuero. Só que enquanto eles estavam articulando o plano, alguém escutou e viu. E estava escrito lá: quem foi que escutou e viu? Mardoqueu. Você está entendendo? Quem viu e escutou? Mardoqueu. Aí Mardoqueu fez da forma certa. Porque, irmãos, cuidado com o espírito de fofoca. Eu não aceito aquele tipo. José Filho, me contaram que o senhor usa gravata vermelha. Eu sou logo direto: quem foi que contou? Qual é o nome? Irmão, se você escutar, me disseram, me contaram, fiquei sabendo, é coisa de Satanás. É fofoca. Que não é pecado, não é errado. Um membro vê alguém fazendo alguma coisa errada e ir lá para o pastor falar: pastor, eu vi quem? Chiquinho e Chiquinha. E o que ele estava fazendo? É que é errado. Tu viu mesmo, Vitor, tu é testemunha, eu sou testemunha, vamos tomar as providências. Agora esse negócio de, pastor, eu fiquei sabendo, sabe, que Chiquinho e Chiquinha estavam ali. Mas quem foi que contou? É mistério. Que negócio de mistério, irmão? Isso não existe, não. Isso não existe. Crime sem testemunha não tem solução. Tem que ter investigação, não é dessa forma que funciona, não. Aí Mardoqueu viu e falou: o quê? Matar o rei? De jeito nenhum. E olha que Mardoqueu nunca entrava no palácio, ficava sempre na porta do lado.
Ele poderia muito bem dizer, problema do rei, eu passo humilhação todo dia na porta, o rei está no palácio, está sentado na mesa, no banquete, comendo do bom e do melhor, que ele morra. Mas não, ele foi até o escriba e disse, ó, vão matar o rei, tem um plano. Quem foi? Bigtan e Teres. Aí o escriba foi e anotou. Aí enviaram soldados e prenderam os dois. Plano frustrado. Por isso o Senhor tirou o sono do rei. Aí o rei perguntou assim para o escriba, porque todas as vezes que alguém fazia algo de mal contra o rei, qual era a consequência? Enforcamento. E quando alguém fazia algo de bom, ele tinha que receber uma recompensa. E essa recompensa era cometida de honras. Aí o rei perguntou ao escriba, e o que é que fizeram para com esse tal de judeu Mardoqueu? Qual recompensa vocês deram para ele? Ele livrou a minha vida da morte. Esse homem tem que ser recompensado. O que é que fizeram para recompensá-lo? E eles responderam, nada. Não foi feito nada, rei. Aí na mesma hora, depois vocês lêem aqui, que nós já fizemos a leitura, enquanto isso alguém fala assim, rei Amã, o maior príncipe está lá no palácio. Aí o rei disse, ele está no palácio, o maior príncipe é. Então manda que Amã adentre o palácio. Porque embora o texto não frisa, mas o plano de Bigtan e Teres estava acoplado também com conhecimento da parte de Amã, o maior príncipe do rei, no qual o rei tinha confiança nele, agora não podia mais ter. Só que o rei disse, manda Amã entrar. E Amã estava trazendo para o rei a seguinte notícia, de que a forca já estava preparada para enforcar a quem? Mardoqueu. Só que Deus, ele é um Deus de justiça e não coopera com a injustiça. Aí quando Amã entra dentro do quarto do palácio real para falar com o rei olha para Amã e disse, Amã, vem aqui Amã. Pois não, majestade, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Amã, o que você acha que o rei deve fazer para com um homem que livrou o rei da morte? E este homem tem feito algo muito importante em prol da vida do rei. E o rei deseja honrar este homem. O que é que o rei deve fazer com este homem? Amã, diga a mim. Aí Amã pensa assim com ele mesmo, consigo mesmo. Eu sou o maior príncipe do palácio. Eu sou aquele que chego logo na porta já. Você está entendendo? Eu sou o maior, eu sou o grandão. A quem ele honraria a não ser my name is Amã. Você está entendendo? A quem? Diga-me. A quem senão eu? Não pode ser outro. Ele está falando de mim. Eu sou o maior, não, eu que faço, eu que sou, eu que tenho. Você está entendendo? Não tem outro, é eu mesmo. Bem, rei, eu acho que o senhor deve pegar esse homem, pegar as vestes reais que o rei costuma usar, pegar o cavalo real, não o que eu ando, o que eu monte, não, rei, mas o cavalo que o rei costuma andar, ou montar, ou galopar, né? Pegar um dos príncipes do palácio, para pegar este homem, na qual é digno de honra, vestir este homem com as vestes do rei, pegar este homem, montar ele no cavalo do rei, pegar as rédeas do cavalo, este príncipe, com este homem montado no cavalo, e sair puxando as rédeas do cavalo pela cidade, capital de Suzã, dizendo, apregoando em alta voz, dizendo, gente, assim se faz ao homem
a quem o rei deseja honrar. Olha o pensamento dele, ainda apontou, ou seja, ele imaginando, né? Ele imaginando eu, Amã, em cima do cavalo, né? E um dos príncipes aqui de baixo, dizendo, puxando as rédeas, dizendo, aqui ó, é assim que o rei faz. Ao homem a quem o rei deseja. Quando ele termina as palavras, a Bíblia diz que o rei disse assim, então Amã, apressa-te. Em outras palavras, vá logo. E faça o que, rei? Pega este homem. Quem é este homem, rei? Mardoqueu. O judeu Mardoqueu, que está sentado agora na porta do palácio. Você vai vestir ele com as vestes reais. Vai colocar ele montado no meu cavalo real. Vai puxar as rédeas do cavalo sobre a cidade e apregoar em alta voz. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja. E tem mais, Amã. Lembra que tu disse que tem que colocar uma coroa na cabeça dele? Assim você também vai ter que colocar. E não omita nada. Ou seja, não deixe cair nenhum destes propósitos. Por quê? Porque o rei deseja honrar, amar Mardoqueu. Eu já estou finalizando. Eu imagino agora Amã saindo furioso. Furioso. Da presença do rei. Chegando até o judeu Mardoqueu, sentado na porta do palácio, e naquele momento ele dizendo, Mardoqueu, levante. Eu imagino Mardoqueu olhando para ele e dizendo, para mim se prostrar diante de ti? Jamais. Não é isso não, levanta-te, me acompanhe. O rei deu umas ordenanças, tem honra para a tua vida. E ele leva até um quarto, manda ele vestir as vestes brancas, e vai buscar o cavalo. E quando chega no cavalo, com o cavalo segurando pelas rédeas, olha para Mardoqueu e diz, calma Mardoqueu, só um momento, que foi? Coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu. Monta Mardoqueu em cima do cavalo. Eu imagino Mardoqueu olhando para ele e dizendo, a gente vai para onde? Calma, a gente vai andar pelas ruas da cidade de Suzã, capital. Chega lá, você vai ver. O que é? Você vai ver. E ali Amã sai puxando as rédeas do cavalo. E quando chega no meio central da capital de Suzã, Amã começa a pregoar em alta voz, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Suporta o tempo da humilhação, diz o Senhor. Permaneça na posição que Deus te colocou. Não se ausente do propósito. Permaneça no sentido da vida. Permaneça no foco do Senhor. Porque o tempo da honra vai chegar, diz o Senhor. Manter-se firme, fiel até o último momento de vida. E eu finalizo a mensagem dizendo, porque não dá mais tempo. E a Bíblia diz que depois que Amã fez tudo isso, que Mardoqueu foi honrado, os soldados, por ordem do rei Assuero, conduziram, depois vocês podem pesquisar aqui, no capítulo 6, no capítulo 7, 8, em diante. Os soldados do rei Assuero, por ordens do rei, pegaram Amã e levaram ele para a forca que ele mesmo havia construído, feito, e foi enforcado. Enquanto isso, Mardoqueu foi honrado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Mantenha-se firme no propósito, irmão. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Não saia do objetivo que Deus colocou você a conduzir.
Quer vencer na vida? Quer ser honrado? Honre primeiro. Só seremos honrados quando nós honramos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e não volta vazia. A tua mensagem foi pregada, ministrada aos corações. Conduz o teu povo em direção ao propósito. E possamos permanecer entendendo, compreendendo que tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Fortalece, ó Pai, os que estão fracos. Alegra os que estão tristes. Enche-os da tua presença. E que possamos prosseguir vencendo, confiando, entendendo que o princípio da honra não pode ser corrompido, não pode ser ignorado, mas que venhamos viver uma vida de obediência, de fidelidade, de santidade em tua presença. Assim nós ministramos e profetizamos a tua vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem alguém nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus?